Band nessa época do Sérgio Couto aí, mas o que eu ouvi de relatos é o seguinte, o Sérgio Couto no ar, chamou o narrador ou chamou o comentarista, fulano, sim, olha, Fossati acabou de me chamar pra briga aqui e eu aceitei. E eu aceitei. Teve isso também, acho que teve isso. Depois deu entrevista, inclusive, o Sérgio Couto, pro Silvio Benfica, que estava na Rádio Gaúcha e contou todo o episódio. E até, falando um pouco nesse sentido do engajamento e das escolhas do Emiliano e do Ramon Dias pra hoje, eu entendo que muita da forma como eles abordaram o jogo na coletiva. Então, como vocês colocaram em outros momentos, que parecia que o Inter tinha vencido o Atlético Mineiro de goleada. É porque criou uma expectativa nos dois a partir do interesse dos jogadores e da escalação que foi utilizada naquela partida. Aí o Bess coloca, contra o Bahia foi só... Contra o Bahia não tinha o Alan Patrick e não tinha outro jogador importante que estava fora. Eu não me lembro qual, era o Carboneiro, se eu não estou enganado. Sim, estava suspenso? Era o Carboneiro e o Alan Patrick. Então era um time sem nenhuma referência técnica. Por isso que foi um jogo muito difícil, tanto que foi tratado como um princípio de derrota desde o início. Mas agora, com esse time mais intenso, que mostrou muita vontade, marcação-pressão, por exemplo, da forma que eles querem que o Inter jogue, porque o time que enfrentou o Atlético Mineiro no 11 contra 11, no fator anímico e de intensidade, é o que buscam os dois. Agora até tenho dúvidas se o Carboneiro era desfalque contra o Bahia. A atual comissão técnica julga que o Carboneiro não é um cara tão importante, né? Fica no banco e tal. O Alan Patrick... Não sabia que tinha 2 cartões, né, Calvin? Foi o que ele alegou. E não sabia... Eu acho que isso incomodou muito internamente, né? Esse desleixo dele, nesse né? sentido, faz sentido o que tu tá dizendo. Eu conversei com algumas pessoas sobre isso. Primeira coisa que eu falo aqui, que na tua avaliação faz sentido. Não, é que Tudo que eu falei até agora, tá especulando. 1h03 da tarde, nada do que eu falei até agora. Sabe o que o MOL Benfica fala? MOL. Os pais do MOL perguntam, qual tá a escala hoje? Aí ele começa pelo seguinte, eu participo do asilo final. É assim que ele responde. Mas aí duas coisas. Assíduo, tá? Duas questões. Primeiro, a frase do MOL, as referências técnicas. Alan Patrick e Carboneiro. É uma pobreza, vamos combinar, né? E segundo, como é que vai a direção, a comissão ficar incomodada com o Carboneiro se o D'Alessandro forçava cartões amarelos para não vir nas viagens? E ele forçava? Forçava para não viajar. Viagens longas, o D'Alessandro forçava. Tu acha que não tem moral pra cobrar, né? O Borré forçou pra não ir a Salvador? Não sei. Muito difícil, não tá? Sei. Até pelo contexto do cartão, acho muito difícil. Mas essa situação do Carboneiro e dele não saber que estava pendurado é algo que reforça não vou dizer um personagem, mas características do Carboneiro que incomodam internamente. Um cara muito desligado, um cara difícil em muitos momentos, um cara pouco engajado em muitos momentos, tanto que teve um jogo recentemente, não me recordo qual, que eu questionei ele na zona mista, uma briga que ele teve com o Bernabé, porque o Bernabé questionando que o Pouco ajudava na parceria de recomposição e de triangulação, porque é um cara que joga por ele. O Bernabé reclamando que o cara não marca, é demais, cara. Eu fico pensando, o jogador não sabia que estava pendurado, né? Tá, mas como é que funciona assim, o jogador que busca lembrar quantos cartões ele tem, é alguém da comissão técnica que passa, ou ninguém da comissão técnica fala assim, ó, hoje, ó, pré-jogo e tal, temos esses aqui, ó, vocês aqui, ó, Carboneiro, sei lá, Borré aqui estão pendurados, ó, cuidado aí vocês pra não tomar o cartão amarelo, ou simplesmente ignoram essa parte, ninguém da comissão técnica avisa nada, só diga, ó, jogador, tá aí na adrenalina da partida, lembra aí. Calvin, fica o nome de todo mundo que faz parte do elenco profissional, tem um papel fixado na parede por onde eles estão ali, e ali tem o nome de cada jogador com os cartões que eles levaram, certo? Então tu passa ali, olha, quantos cartões eu tenho aqui, eu tô pendurado. É impossível o jogador não saber que tá pendurado. Mas tem que saber a circunstância em que o Carboneiro recebeu esse terceiro amarelo. Foi um cartão bom. Chutou a bola longe. Chutou a bola longe. Ele não sabia que tinha recebido o cartão contra o Corinthians, eu acho. Se eu me confundo, foi contra o Corinthians que ele recebeu o segundo quando o cara amarelo. chuta pra longe, porque o cara quer ficar fora do próximo. Mas como mesmo. que não vai lembrar? Não tem um aviso pré-jogo? Não, é que na realidade foi o que o Pretzel trouxe. Então. Tem esse trabalho, mas o Inter... O que me passaram é que depois desse episódio, o Inter reforçou esse cuidado, só que era algo que todos sabiam. O Borré, por exemplo, sabia que o Carboneiro estava pendurado, tanto que ele fala depois do jogo. Ele fala sobre essa informação que, não, porque o Carboneiro a gente sabia que estava pendurado, agora vai ser um desfalque importante. O Carboneiro não sabia.
Então o Inter reforçou isso, mas era um trabalho que, do jeito que o Inter fazia, todos os jogadores tinham noção de quando estavam pendurados e quando não estavam. Então, por conta disso, algumas atitudes do Carboneiro internamente incomodam em vários momentos. E agora onde nomes, como eu citei aqui, o Thiago Maia e o Vitão, que são lideranças do vestiário, estão engajados, o Carboneiro não se mostra tão engajado nesse sentido. Então por isso que incomoda e por isso que ele foi pro banco. A questão é que daí, pelo menos então, um desses engajados tem que começar a fazer gol, né? E não adianta também, o cara que não tá engajado é o cara que faz gol e dá assistência. Os que estão engajados não resolvem nada. E o engajado Borré sabia que tava pendurado, então, né? E aí, também. pelo menos, se o Tabata começar a fazer gol, se o Matias e tal, aí que pelo me menos, pega, tá cara. bom. Então o cara que não tá engajado, de fato, não é necessário, pode ficar no banco. Agora, se os engajados não fizerem gol, não derem assistência, não fizerem nada, aí em algum momento vai ter que se... que a não verdade, tá engajado. eu concordo contigo, Se engaja um Por quê? pouquinho, Porque só tu está faz gol, muito só tu dá claro, assistência. está muito claro que o Carboneiro faz falta, né? É. As jogadas Agora, do Carboneiro... pode ser só coincidência, tá? Mas engraçado que essa onda anti-Carboneiro chega justamente no momento que o Inter não pagou o Racing e que no final do ano tem que comprar o Carboneiro. Pode ser só coincidência. Pode ser, mas aí os jogadores não participariam disso aí, né? Não, os jogadores acho que não. Os jogadores não tem nada a ver com a dívida do Inter. Não, com claro o que não. Racing, né? Claro Mas que não. parece que a bronca é com os jogadores mesmo, né? Tanto que há ameaça de agressão, né? É um jogador que... Eu penso... Eu acho que ele faz falta pro Inter. Até porque a faz. régua Acho que hoje é faz muito falta. baixa, né? Não marca, mas tem vários caras que não marcam, como diz o Calvin, né? E que vão lá, daqui a pouco sobra a bola e faz um gol, por dá exemplo, uma assistência. Hoje, se o Vitória sai na frente do placar, 1-0 no Barradão, segundo tempo, a comissão Carboneiro. técnica não vai colocar o Carboneiro dizendo, tu que não tá engajado, resolve o jogo pra aí mim. vai chamar, né? Como chamou domingo passado. É. Aqui, tu que tá pouco se lixando, resolve pra mim agora. Não meio- presta meio até, ele tem incoerente que ser isso, a peça-chave pra resolver a situação. É que a régua é baixa porque quando a gente analisa o início da temporada, o Inter tinha algumas referências técnicas. O Alan Patrick segue. O Wesley foi negociado. O Wanderson, que era talvez um coadjuvante de luxo, fazendo o papel que o Tabata poderia fazer também não tá mais. O Tabata, ele não entrega nível de coadjuvante de luxo. Ele é talvez nem nível de reserva, pelo que ele mostrou na temporada até agora. O Borré também não entrega. O Valência também não entregou. O Fernando foi embora. Restaram Alan Patrick e Carboneiro. De resto, o Borré não joga, o Tabata não joga e os outros não estão mais aqui. Então, por conta dessas falhas dos jogadores, e aqui eu tiro o Wanderson dessa lista, porque eu fui contrário à transferência do Wanderson. Pra mim, o Wanderson, eu sempre considerei mais jogador que o Wesley, mas tirando o Wanderson, todos os jogadores foram abaixo da expectativa. Não porque eram mal treinados, porque decepcionaram. Então hoje a régua é baixa por isso. Então o Carboneiro estoura fundamental por isso. O Wanderson ainda tinha questão de ter um salário um pouco mais alto, não? Porque o Inter ele pegou e barateou o seu elenco porque não consegue mais sustentar, mesmo assim segue devendo. E pro ano que vem também a tendência é que baixe ainda mais, talvez, a folha salarial. É que o Inter viu no Wanderson, considerando a grande fase do Wesley em 2024, o Carboneiro despontando 2 jogadores para essa posição e a possibilidade de acabar com a dívida com que tinha com o Cruzeiro. Foi que era bem assim, dívida. isso aí me explicou É o parte Alessandro. financeira. Não, mas não pela questão do salário, mas pela questão do que tinha no elenco em relação à dívida com o Cruzeiro. Então, mas pra mim na época foi um erro porque o Wanderson pra mim é um jogador muito inteligente e que faz Falei muita falta sobre hoje. isso em março e disse em dezembro que eu não renovaria com o René. O René tá fazendo falta no Inter hoje. Está fazendo falta. Então eu renovaria com o René, como eu falei, em dezembro. Fui voto vencido no apito, que é normal, o debate tá tudo certo. E não liberaria o Wanderson, que tá fazendo muita falta no Inter. O Inter não pode ter o perigo de absorver um bom salário que o do Carboneiro. O Carboneiro vem com um bom salário, tá? Se vier definitivo, vai ser um bom salário na folha do Inter. E o Inter não tem Eu acho hoje que a vai ser capacidade de devolvido. absorver esse bom salário. Acho que vai ser Estão devolvido. sendo devolvidos Tá com jeito. Sabe e vai que ter eu- que abrir espaço mais na folha pra cobrir com menos. O Inter vai montar um elenco bem perigoso, claro, se não fizer uma montagem como a do Mirassol, que eu duvido muito na Eu mão dessa faria um gestão. movimento mais interessante. Eu vendo que o Carboneiro não é uma peça de grupo, um cara tão coletivo. Quando o Inter contrata o Carboneiro, era um Carboneiro que não tinha espaço no Racing e que nem vislumbrava, nem sonhava com uma convocação à seleção colombiana. Hoje é um Carboneiro muito mais valorizado. O Carboneiro, no mercado, vale mais que 4 milhões de dólares. Compra o Carboneiro e vende. Mas com essas notícias de vestiário e de problemas, tu acha que ele se valorizou?
Eu vejo que é um jogador que, independente, porque não é algo tão claro, tão explícito, porque não veio a público, não é algo que o Inter tornou institucional. Não, veio a público, não, sim. sim. Veio a público, mas Veio o a Inter não público. tornou institucional. Então, dessa forma, eu não vejo tirando muito o valor dele. É muito mais a valorização da temporada, tanto que isso não impede ele de ser convocado para a seleção colombiana. Então, eu vejo que hoje ele vale, pela pouca idade que tem, 25 anos, se eu não estou enganado, o Inter consegue lucrar comprando o valor que estipulou com o O Racing. Emiliano deu uma desvalorizada muito forte no preço dele. Nesse caso aí até não Ao sei. dizer que tem jogadores que correm e tem jogador que não corre. Quem tem vontade joga. É. Quem tem vontade joga. Eu não sei se é até naquilo que o Bias falou, ele precisa comprar, ou pretende comprar, daqui a pouco tá tentando desvalorizar o próprio jogador para pagar menos. Mas tu acha que isso vai sensibilizar a direção do Racing? Claro que não. O Racing, viu? O cara não vale tanto. O Inter paga só 2 milhões porque o cara tem problemas. Óbvio, isso não vai adiantar nada. Mas eu Não fico nada. analisando essa ótica, gosto da tua tese, irmão, só que eu olho pela ótica da É o primeiro que história. gosta de uma tese. Pela ótica da história de 2024. Tu é parceiro, hein? Pois é, história recente, história muito recente do Inter. O Bernabé era o jogador valorizado, o jogador que estava valendo menos do que o mercado estava proposto, que estava valendo para ir para a seleção argentina, seleção brasileira, a pedido de alguns, e aí compra, cai. Claro, tem o caso Amarok, tem o caso Que pessoal. é diferente, sabe por quê? Porque o Bernabé, quando o Inter... Lembra do contexto do empréstimo do E Bernabé? também era proposta de revenda. É que o Bernabé, quando o Inter contrata o Bernabé, era uma urgência. A janela tava fechando, o Inter encontrou o Bernabé, e a informação que eu recebi é que o Inter contratou o Bernabé pra tapar um buraco. Então nem prestou atenção na opção de compra. Era pra ser Então reserva do a René, opção né? de compra do Bernabé, ela foi... Porque o Inter pagou 33 milhões pelo Bernabé. 33, 34. Então foi um valor acima porque ninguém esperava que o Bernabé fosse corresponder. Dessa forma que correspondeu, sendo a melhor lateral. Então o Inter teve, entre aspas, o azar de pegar o contexto da contratação e aos 45 do segundo tempo precisar pagar uma bala por ele. Então por isso que eu vejo diferente. Mas é um jogador que meio que valia o que foi pago, né? E o Bernabé, ele ainda pode ser revendido, ele ainda é jovem, ele ainda pode se recuperar, ainda pode recuperar o Mas não valor. pelo preço que o Inter Mas pagou, né? hoje, não. Quem sabe um dia, Benfica? Quem sabe um Será? dia? Quem sabe um dia? Dá pra ser otimista. Quem sabe um dia? Mas o cara tá muito Se o Inter atrapalhado. cair, o Inter estreia com Antony, Alain Benítez, Cleiton Sampaio, Vitor Gabriel e Ramon. Aí o meio de campo vai ter Luiz Otávio, que aí a gurizada serve, né? Luiz Otávio, Bruno Gomes, certo? E Oscar Romero. E na frente, Eric, esse que tá no Vitória, vai vir pro Inter. Ricardo Matias, certo? E Iago Noal. Esse é o time Roger, da Ricardo estreia Matias e na Bosquilha Série B. no ataque. Não, o Bosquilha eu deixo pra ti. Eu quero reiterar aqui o meu pedido, um pedido que eu fiz para a direção do Grêmio ano passado e que já fiz para a direção do Inter e reitero agora. Se o Internacional, Leandro Bess, chegar na última rodada e evitar o rebaixamento, nada de champanhe dentro do vestiário para dizer graças a Deus ficamos, todo mundo se abraçando, todo mundo chorando. Talvez eu quero, tenha bicho. Talvez tenha bicho. eu quero, não deveria, né? Aí é falência Eu institucional. quero um pedido de desculpas à direção por ter imposto uma angústia tão forte aos seus torcedores nos últimos meses. Não, Mas tu acha que caiu. precisa chegar na última rodada? Já tinha que começar a pedir desculpas agora. Eu tô projetando já o jogo final, assim. Mas já, de algum modo, as desculpas já começaram com o É que a Marcelo pers- na semana a passada. perspectiva do ano que vem também não é das mais interessantes, né? Não é uma boa perspectiva que se tem para o ano que vem, né, Benfica? Infelizmente é... Permanecendo na Série A? Sim, sim. Não, é permanecendo, candidato a também cair o não- ano que vem. a perspectiva não é nada boa. É candidato Nada a cair o boa. ano que vem. A minha opinião, que também é mais uma impopular, como disse o Edu César, eu sou Grande garoto. das Obrigado, opiniões Ricardo impopulares, Diesel. eu sou o mais popular. Mas eu penso Olha que aqui, o ó. Inter, ele Deixa eu tá... mostrar pro Pretzel aqui, ó. Café. Café Tá 3x1 trazido pra mim, Benfica. em Já tomei mãos. 3 copos Chá de de café. É que tu cafeína. tem que levantar, tu tem que percorrer vários metros. tem que- Eu claro, recebo aqui pô. a domicílio. Obrigado, Ricardo Ricardo Diesel. Diesel saiu do Brasil pra comprar esse café agora, pra trazer em primeira mão pro Benfica. Coisa Mas eu Tem horas tenho que só um café pra revigorar o cara. a opinião de que o Inter, ele tá no modo sobrevivência pra ter bala na agulha pra fazer pelo menos uma contratação a nível de titularidade competitiva no ano que vem. Que roupa
roupa, Leonardo Mol. A roupa se Com chama que roupa, Leonardo Mol? Valência, Wesley e Fernando foram embora. Eram altos vencimentos. Mais de 3 milhões e meio por mês de salário. Top, Todo mês. Eu tô passe livre. falando pagar o clube que vai vender pro Inter vai aceitar vender em que condições? O Inter não paga ninguém, cara. Não, Mas o Inter vai ter que explorar o passe livre. Explorar o passe livre. Mas da mesma forma. Passe o- livre, aí vem o Richard. Comprou o Bernabé. Vamos pensar nas duas contratações. do Edenilson. Inter. O Inter contratou nessa temporada o Bernabé e o Alan Rodrigues. 2 jogadores, um custou 22, outro custou 34 e os clubes venderam. Porque não é só o Inter que tá com dificuldades. Tem time que precisa vender mesmo sem a garantia que o outro vai pagar. Pedalinho divertido. Será? Mas o que eu penso é 3 milhões e pouquinho por mês, que desde a saída dos 3 não chegam no caixa e é uma economia pro clube. E isso vai fazer com que o Inter consiga, a partir também de um espaço maior pra base, que por nomes como o Vitor Gabriel, o Ricardo Matias, o Gustavo Prado, o Luiz Otávio, pra mim são peças competitivas, trazer um time Mas quem é que vai contratar, Mol? Eu não sei, meu papel não é esse, eu não consigo... Não, do Inter. Quem do Inter que vai fazer essas contratações? Eu não consigo te garantir a permanência de ninguém no departamento de futebol, mas... Então, esses caras, eles já tinham que ter ido embora. Olha os jogadores que chegaram aí, cara. É que eu penso que a gente tem que olhar da perspectiva e do contexto da época. Claro, as contratações foram ruins, mas o grande trunfo do Inter no início da temporada era manter a base que foi competitiva em 24. Só que, reforço aqui, o Tabata não correspondeu, o Borré não correspondeu, o Wesley não correspondeu, o Ener Valencia não tá jogando correspondeu. nada com isso aí.